Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande estar celebrando esta Eucaristia aqui com vocês. Muito prazer, aos que não me conhecem, eu me chamo Padre Pedro, sou um dos padres recém-ordenados da nossa arquidiocese, ordenei dia 6 de dezembro agora do ano passado, e fui designado pelo bispo para trabalhar na cidade de Elias Fausto como vigário, lá na paróquia São José. Mas a minha terra é aqui, Sumaré. Sou de uma paróquia vizinha de vocês, paróquia Santa Bárbara. Inclusive vejo algumas carinhas de lá. Então, é uma alegria muito grande celebrar este dia da oitava de Páscoa aqui com o Senhor e com a Senhora. A oitava de Páscoa é os dias seguintes do domingo de Páscoa. Seguintes porque eles formam, na verdade, um único e grande domingo. Então, hoje, apesar de ser sexta-feira, para a igreja é como se fosse domingo. É como se fosse domingo de Páscoa. Por isso, a alegria de cantarmos o Glória, a aspersão no meio do povo, tudo isso sinais e símbolos do ressuscitado no meio de nós. Bom, esse período de oitava termina agora com o próximo domingo, depois de amanhã, que vai ser o segundo domingo da Páscoa, aonde nós vamos começar a refletir um pouco mais acerca das aparições de Jesus. Então veja, o primeiro domingo foi o domingo do túmulo vazio. Agora, o segundo e o terceiro domingo vão ser o domingo onde nós iremos ver as aparições de Jesus. Depois, o quarto domingo, nós vamos ver Jesus como o bom pastor, ele que é a porta das ovelhas. E depois, o quinto e o sexto domingo da Páscoa, nós vamos refletir acerca do discurso de despedida de Jesus, para então chegarmos na Ascensão e no Pentecostes, e aí então voltarmos ao tempo comum. Então, isso é o panorama geral dos evangelhos que nós iremos ver aí nos próximos finais de semana. Na sua grande maioria, salvo engano, somente o terceiro domingo da Páscoa, nós não iremos ver o evangelho de João. Todos os outros será João. No terceiro domingo, iremos meditar o evangelho de São Lucas. E, na primeira leitura, iremos ver o livro do Ato dos Apóstolos, todos os atos dos discípulos de Jesus, após então a ressurreição e a ascensão do Mestre. Além disso, nos finais de semana, na segunda leitura, nós iremos refletir e meditar a primeira carta de São Pedro. Então, olha, o padre já deu um panorama geral aí do que vocês vão ver agora nesse período da Páscoa. Mas vamos focar então no evangelho que nós acabamos de ouvir. Nós estamos no evangelho de João, no capítulo 21. Aqui, no final do evangelho, diz que essa é a terceira aparição de Jesus. Então, antes já teve outras duas. E dessa vez, Jesus aparece ao longo do mar de Tiberíades, ali já próximo a Galileia. Queridos irmãos e irmãs, Jesus morreu ali próximo de Jerusalém. E quando ele ressuscita, se vocês bem lembram o domingo da Páscoa que nós tivemos agora, Jesus aparece primeiramente para quem? Para quem Jesus aparece? Para as mulheres. Muito bem. E o que ele pede para as mulheres? Primeiro ele chega falando: alegrai-vos, porque eu estou vivo. Jesus diz isso. E daí ele pede o seguinte para as mulheres: vá até os discípulos, os apóstolos, e peçam para eles voltarem para a Galileia. Lá eu irei aparecer para eles. Minha gente, os discípulos já estavam em Jerusalém. Jesus morreu ali perto, ressuscitou ali perto. Por que já não aparecer para eles ali? Por que pedir para eles voltarem para a Galileia? Porque a Galileia é o lugar do primeiro encontro. A Galileia foi onde a história deles começou a ser construída e começou a ser tecida. Foi ali aonde Jesus olhava nos olhos desses homens que até então eram estranhos e dizia a eles: larga aí a tua rede, larga o que você está fazendo, vem e me segue. A Galileia é o primeiro amor. A Galileia é o lugar do primeiro anúncio. E os apóstolos precisam voltar para lá para buscar reacender a chama que até então estava apagada devido à desolação da morte de Jesus. Eles voltam, mas dá para perceber que Pedro está meio cabisbaixo ainda. Talvez pelo fato da morte, talvez por ainda estar amargurado devido à negação que ele fez a Jesus. Pedro, então, depois que está lá na Galileia, está meio cansado, ele diz o seguinte para os outros: olha, estou indo pescar. E Pedro vai, e alguns seguem ele. Minha gente, Pedro tinha recebido de Jesus uma missão. Qual era a missão que Pedro recebeu de Jesus? Era para ele ser o quê? Eu ouvi aí no meio. Pescador. Pescador do quê? De homens, de pessoas. Esse foi o chamado de Jesus a Pedro. Mas Pedro, ele retorna para a Galileia e ele vai até o mar de Tiberíades, mas ele vai com o pensamento de quem não está convertido. Pedro quer voltar para a profissão antiga dele, vamos dizer assim. Quer voltar para a vida antiga dele, não de querer pescar homens. Deixa isso para lá. Eu vou atrás de peixe, eu vou atrás da minha profissão, porque esse projeto aqui que tinha sido dito, esse projeto fracassou. Parece que Jesus não vem. Parece que acabou ali. Foi muito bonito tudo que a gente viveu, mas passou. E Pedro vai então pescar, junto com outros. Vejam, o evangelho diz que eles passam a noite inteira pescando e eles não conseguem nada. Quando amanhece, então, eles estão voltando para a margem, voltando para a terra, até que eles avistam um homem lá de longe. Esse homem, eles não reconhecem quem é. E esse homem diz o seguinte: ei, vocês têm aí alguma coisa para comer? Não. É isso mesmo. Eles respondem não, porque não pescaram nada. Mas aí Jesus, esse homem estranho,
diz o seguinte para eles: jogue a rede do lado direito do barco, porque ali vocês vão encontrar peixes. Olha só a audácia desse homem, querendo ensinar o pescador a pescar, querendo ensinar aquilo que era a profissão deles, o modo como deveria ser feito. Mas mesmo assim, esses homens do barco, os discípulos, eles escutam, eles dão ouvido e por isso obedecem. Obediência vem de ab audire, dar ouvidos. Quem é obediente, dá ouvidos ao outro. A criança que é obediente ao pai e à mãe, ou a gente quando é obediente ao nosso chefe, ao nosso superior, nós só podemos ser obedientes porque nós damos ouvido àquilo que a pessoa diz. O desobediente é aquele que não escuta. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, não é verdade? E esses discípulos, de algum modo, eles sentem dentro do coração deles que eles deveriam escutar esse homem. E eles jogam as redes. E aí essas redes começam a ficar cheias e cheias e cheias e cheias. Começa a vazar peixe, mas a rede não estoura. Eles puxam então todos esses peixes para dentro do barco e aí chegam então à margem. Quando eles chegam lá, olha só que maravilha. Já tem uma brasa acesa, já tem pão e já tem até alguns peixinhos ali já assando. E aí Jesus diz: olha, traz aí alguns dos peixes que vocês pescaram e coloca aqui junto. Vamos assar tudo junto, vamos partilhar aqui essa comida. Jesus vai, parte o pão. Olha que interessante o relato do Evangelho. Ele parte o pão, ele dá aos discípulos. E ali, ninguém tinha coragem, ninguém tinha audácia de perguntar quem era aquele homem. Porque no fundo todos eles sabiam e sentiam que era Jesus. A convivência de 3 anos, minha gente, fez isso. Eles andaram ali com Jesus, ouvindo os ensinamentos dele, vendo os milagres, os prodígios, exorcismos, curas, tantas e tantas obras, tantas e tantas maravilhas, bateram muito a cabeça, penaram para tentar entender um pouco do plano de Jesus para a salvação. Mas aquela convivência afinou a bússola deles. Aquela convivência ali fez de algum modo eles sentirem o cheiro de Jesus. Porque o ressuscitado é o crucificado. E o crucificado é o ressuscitado. Não tem como existir ressurreição sem passar pela cruz, sem um processo de morte, sem um processo de derramamento. As chagas estão lá, os buracos estão abertos no corpo, na palma das mãos, nos pés, o lado, os sinais estão ali. E o cheiro também está, o cheiro do mestre, o cheiro da quem eles minimamente conhecem. Pedro, que até então estava tão cabisbaixo e tão melancólico que estava até pelado dentro do barco, Pedro coloca a roupa dele correndo, vai ao encontro desse homem misterioso para poder fazer a experiência com ele. E meus irmãos, isso ainda não nos escandaliza, porque sabe o que é mais forte dentro desse evangelho? É que Jesus, tendo tudo, estando na sua glória, no seu ápice, ele olha para aquele barco distante e ele pergunta: tens alguma coisa para comer? Deus pede para a gente algum tipo de alimento. Deus pede algo de nós. Ele tendo tudo, ele continua pedindo algo. E mesmo quando nós não temos nada para oferecer, ele já oferece um banquete para a gente. Já oferece as brasas postas, os peixes assando, o pãozinho ali quentinho do lado. Deus já está com um banquete pronto para nós, mas nós precisamos abrir o nosso coração para essa experiência do ressuscitado. Isso é a misericórdia, que vem de uma palavra hesed, misericórdia, benevolência, beneplácito, amor. Hesed é tudo isso, é o amor de Deus que, sendo fiel a si mesmo, se derrama em favor de nós. Minha gente, Jesus, ele ultrapassou todos os limites da condição humana. Tudo aquilo que a gente achava que era derrota, que era nada, que era pessimismo, que era o fim do poço, Jesus, ele pega tudo isso e ele transforma em amor. E ele transforma no próprio corpo dele. Por isso que os dias que nós estamos vivendo essa semana, da 8ª de Páscoa, são dias alegres e dias felizes. Porque a morte não tem a última palavra. As nossas decepções não têm a última palavra. As nossas frustrações, todas as nossas crises, as nossas tristezas, as nossas melancolias, tudo aquilo que para nós parece limite, parece um ponto final na nossa história, parece um grande preto e branco, em Jesus consegue ganhar cor. Porque aquele que se abre faz a experiência de um Deus que pede sim coisas de nós, mas que mesmo quando nós não temos nada a oferecer, Ele nos dá tudo, tudo, tudo. Essa é a grande misericórdia de Deus, que mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa miséria, resolve fazer nova todas as coisas dentro de nós. Por isso que a ressurreição de Jesus é uma grande vitória sobre o nada. É uma grande vitória sobre o desespero, sobre a depressão, sobre a melancolia, sobre as tentativas de suicídio, sobre as vontades de desistir, a vontade de não ir para frente, a vontade de só ficar deitado na cama, a vontade de só chorar, chorar, chorar. A vitória de Cristo é a vitória de Deus sobre esses nadas que tentam se apoderar da nossa vida. Por isso, tomemos posse, porque nós somos chamados a participar da vitória dele. Que o Espírito Santo nos guie e nos ajude, então, a vivermos bem e melhor as palavras do Santo Evangelho e vivermos também uma vida mais cristã e mais aberta ao Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.